podem influenciar nessa trajetória do Bovespa aí, na tua opinião? Não, bacana. Eu penso assim que, para responder essa pergunta, eu acho relevante a gente dar um passo um pouco para trás e ver que fatores levaram a gente ter o nosso bull market e também entender o que levou aí um racional macro para a queda. Eu vou compartilhar agora a minha tela para motivar um pouco e fundamentar esses argumentos. Então, vocês conseguem ver aqui minha tela? Acho que sim, né? Sim. Uhum. Tranquilo. Tá, então, basicamente, a gente vê aqui uma trajetória do Ibov de 2016 até os dados de ontem, que é até onde a minha base de dados eu tenho informação disponível, né? Mas, basicamente, a gente viu que de 2016 a 2019, 20, aqui a gente tinha um grande bull market, né? E aqui, no gráfico do lado direito, para o mesmo período, eu tenho uma trajetória aqui para o S&P 500. Então, assim, de forma visual, a gente consegue ver que o nosso índice ele performou muito bem. Até depois eu consigo mostrar o quanto melhor que a gente performou relativamente, né? Mas o que eu quero destacar é que veio a Covid, ela veio, vamos dizer assim, de certa forma, igual para todos os mercados. Num primeiro momento, a gente conseguiu uma reação em 2021 até superamos aí o índice, o pré-Covid, mas nesse ano tivemos algumas correções e desde junho a gente teve essa forte correção. E parece que a gente está olhando uma outra classe de ativos, quando a gente olha, por exemplo, para o S&P 500, né? Então, ele caiu, mas continuou subindo, teve uma correção em setembro e voltou a cair, apesar da queda de hoje, né? Mas o que eu quero destacar é o seguinte, no meu racional, top-down, o que levou isso aqui? Primeiro foi um forte represamento da nossa economia, tá? Então, eu tenho um outro gráfico aqui que eu mostro o crescimento do PIB, inflação, as principais variáveis macroeconômicas. Eu vou voltar aqui um pouquinho no tempo. Então, aqui é o Brasil, não sei se vocês conseguem ver aqui, esse de verdinho aqui. Então, em 2011, a gente vinha caindo a atividade econômica e a inflação subindo, um cenário bem ruim. E aí, 2015, 2016, que foi o ápice assim, da nossa crise econômica, isso levou um forte represamento também no nosso mercado acionário, tá? E o ponto que eu quero destacar, e depois a gente vê que houve uma mudança aqui nessa tendência aqui, tá? Mas aí eu vou voltar aqui para a tela e falar com vocês. O ponto principal aqui para mim foi um ponto de inflexão na nossa política econômica. Então, antes, a gente estava num modelo de maior intervencionismo de preços, por exemplo, no mercado de energia. A gente tinha um modelo de mais crédito direcionado, via um modelo de intervencionismo no crédito estatal, e depois com as reformas, com Temer, ali reforma trabalhista, depois as reformas previdenciárias, a gente conseguiu, de fato, mudar as expectativas. E então, para mim, isso explica lá o nosso bull market, 2016 até 2020. Depois a Covid, como eu mostrei, ela aconteceu aí para todos os países, mas o grande ponto de inflexão negativo nosso, agora em 2020, foi quando... vocês me escutam? Eu estou te escutando bem aqui. Estou aqui com você. Não, perfeito. Então, o grande ponto de inflexão foi quando o mercado fez uma precificação de um maior risco fiscal para o Brasil, especialmente depois de junho. E isso, se a gente volta um pouco nos eventos, a gente vê que isso vai estar associado com o quê? Com uma expectativa de não aprovação da PEC dos precatórios. Na verdade, surgiu essa jabuticaba maior dos precatórios, a não definição do auxílio de renda, de transferência de renda, e diversas outras retrocessos, vamos dizer assim, numa agenda reformista, né? Especialmente no Congresso, sem entrar tanto na análise dos fatores que levam causais, vamos dizer assim, políticos, mas a minha percepção foi que
essa deterioração ela ocorreu principalmente por uma maior desconfiança da capacidade do Brasil, não só de implementar reformas, mas de manter esse pilar nosso aí de uma maior responsabilidade fiscal, tá? Então para mim, esse é o ponto-chave, e olhando para frente, eu penso que eu tenho um outro gráfico aqui interessante que eu vou poder motivar aqui os meus argumentos. Eu vou de novo compartilhar minha tela, tá? Show de bola, pode compartilhar que eu tô adorando aqui, hein? Vamos que vamos. Boa. Então, olha só, aqui nessa tela eu tenho uma comparação dos países a partir, por exemplo, aqui de abril de 2020. Então, aqui eu comparo, por exemplo, Brasil, China com os Estados Unidos. Então, vejam que esse aqui é por meio de um ETF, né, que pega os principais índices da Bolsa, mas tá vendo que o Brasil aqui em azul, ele não estava muito diferente do S&P 500, ou mesmo da China, que estava numa forte recuperação, e a gente, de fato, aqui eu associo essa queda em fevereiro, especialmente com as inseguranças que a gente tinha ali na eleição da Câmara dos Deputados, justamente, né? Mas o ponto central era as reformas no Brasil, elas iriam avançar. Então a gente teve esse momento aqui de uma menor expectativa que isso fosse acontecer, e depois a gente viu um certo bull market aqui no Brasil, né, um crescimento aqui de março até junho, e depois literalmente a gente foi por um outro caminho, tá? Então, Brasil, eu falo, né, com o pessoal lá da InvestFi, que a gente tem a nossa própria Evergrande, e não precisa ter uma grande incorporadora para quebrar, né? A gente consegue gerar, né, enfim, criar esses efeitos aqui pela nossa bomba, né, chamada Brasília, que é verdade, né? De 2016 a 2019, esse fator macro fiscal foi o responsável pelo nosso bull market, mas essa grande virada aqui a gente pode associar com esse fator fiscal. Uma coisa interessante é, por exemplo, se eu adiciono aqui o México, um país emergente, comparável com o Brasil, tá vendo? Agora o México está em azul, ó. Ele continuou na trajetória, lateralizou, a verdade, começou a cair, mas o Brasil agora que está em roxo, praticamente nessa queda, né? Então, nesse gráfico a gente consegue ver o nosso descolamento com outras economias. E aí, quando a gente relaciona isso com outras variáveis macro, por exemplo, olha aqui, olha como é que estava essa aqui é a curva de juros nossa de 10 anos, tá? Aqui no caso Brasil, México e Índia, também um outro país aí emergente. Então, a gente tinha assim taxas de juros mais civilizadas aqui, tá vendo? Em 2020, apesar de estar nesse pós-Covid, mas esse movimento aqui, especialmente, tá vendo? Que a gente descolou aqui da trajetória de Índia, de México, especialmente pela questão nossa fiscal. Então, eu entendo que, no final das contas, isso está relacionado com a causa da nossa performance tão ruim na nossa bolsa, tá?